Meu objetivo em vir aqui hoje é agradecer por ter prevalecido o bom senso, uma decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, de colocar em votação o relatório do senador Eduardo Braga sobre a proposta de emenda à Constituição 18 de 2013, de minha autoria, que determina a perda automática de mandato para os parlamentares que forem condenados por improbidade administrativa ou por crime contra a administração pública. Esta, senhora presidente Ana Amélia, não foi uma vitória minha. Não vejo dessa forma, sinceramente. Minha mobilização em prol da aprovação da PEC 18 sempre visou o fortalecimento do papel do Legislativo, evitando desgaste e constrangimento desnecessários. O Congresso Nacional Brasileiro nunca se encontrou numa situação tão desgastada quanto hoje, com a popularidade e a credibilidade quase no fundo do poço. E é nossa, de senadores e deputados, a maior parte da responsabilidade por essa perda de prestígio. Em primeiro lugar, por permitir que o Poder Executivo atue de maneira autoritária, centralizadora e desrespeitosa para com o Legislativo. Exemplos desse comportamento ocorrem todas as semanas. Se repetem numa sequência inaceitável de ataques às prerrogativas constitucionais do Congresso, com excesso de medidas provisórias e vetos abusivos. O caso mais recente foi a decisão da Presidente da República vetar pontos do chamado ato médico. Na última sexta-feira, acompanhei os pronunciamentos dos senadores Ana Amélia e Valdemir Moca, ambos reclamando do comportamento do governo, que em todas as etapas da negociação do projeto nunca se pronunciou contra o texto que estava sendo construído, para depois, de forma unilateral, vetar o que tinha sido acordado com as próprias lideranças governistas. A falta de transparência é outra razão que ajuda a explicar a baixa avaliação popular do Congresso Nacional. Apesar de avanços pontuais obtidos nos últimos anos, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados têm preferido agir sob pressão, quase sempre quando aparece alguma denúncia por parte da imprensa. O Parlamento precisa ser proativo, deixar de enxugar gelo e antecipar os fatos, recuperando a sintonia com a sociedade. Daí, presidente, a importância de propostas como a da PEC 18, que espero tenha condições de ser votada na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa até esta quarta-feira, antes do recesso. É importante que a sociedade perceba que nós temos a disposição de cortar na própria carne, de retirar privilégios, de combater a impunidade com coragem e determinação, sem corporativismo. Lutei pela PEC 18, vim a esta tribuna cobrar a sua apreciação por ter a convicção de que esta é a decisão certa na hora certa. Por isso, senhoras e senhores senadores, que vejo com bons olhos a iniciativa da Câmara dos Deputados de colocar em votação o chamado orçamento impositivo, que visa obrigar o Executivo a executar a programação orçamentária aprovada pelo Legislativo. A liberação das chamadas emendas parlamentares é usada pelo governo como instrumento para pressionar deputados e senadores, transformando o apoio a projetos de interesse da população em moeda de troca. O Orçamento Geral da União não pode continuar com o balcão, no qual o apoio ao governo é trocado por recursos para obras e projetos nos estados e municípios. Que propostas semelhantes sejam aprovadas, tendo como objetivo o fortalecimento do trabalho do Legislativo. Nossa fragilidade é tanta que o governo, com apoio do PT e de alguns outros aliados, tenta jogar no colo do Legislativo, de forma oportunista, o ônus do desgaste político causado pelas manifestações populares nas últimas semanas. Senhora Presidente, o outro tema do meu discurso é o resultado do inquérito realizado pela Polícia Federal sobre os boatos de que o programa Bolsa Família seria extinto, ocorridos entre os dias 18 e 19 de maio próximo passado. A conclusão da polícia foi de que não houve crime algum
que os boatos foram espontâneos, iniciados pelos próprios beneficiários do programa, que correram às agências da Caixa Econômica Federal em 12 estados da Federação e foram responsáveis por 920 mil saques. Devo discordar desse resultado, pois os boatos tiveram responsáveis, sim, que devem responder pelos tumultos, pelo desespero que causaram a milhares de brasileiros. No topo da lista de responsáveis está a direção da Caixa Econômica Federal, que antecipou de forma aloprada e irresponsável o pagamento do benefício. Em seguida, estão a própria presidente Dilma Rousseff, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, a secretária de Direitos Humanos Maria do Rosário e o ex-presidente Lula. Todos, em graus variados, acusaram a oposição de ter causado o boato. Os quatro devem desculpas à opinião pública brasileira. A presidente Dilma, senador Aloysio Nunes, que abordou já esse tema aqui com profundidade esta tarde, esta segunda-feira, a presidente Dilma chegou a aproveitar um palanque eleitoral pseudo-administrativo montado no Porto de Suape, numa segunda-feira, em Pernambuco, para fazer insinuações contra a oposição, posando de benfeitora, de defensora dos mais humildes. O pior é que, àquela altura, a presidente já tinha conhecimento da atrapalhada feita pela direção da Caixa Econômica. Ou seja, a atrapalhada surgiu de dentro do próprio governo federal. Pode-se mentir uma vez, 2 vezes, 10 vezes, mas um dia a casa cai. Foi o que aconteceu nesse episódio. Nesses 10 anos em que está à frente da presidência da República, senador Aloysio Nunes, o PT acumulou histórias semelhantes com este boato da Bolsa Família. Ao quebrar o sigilo bancário de um humilde caseiro, ao montar dossiês falsos contra adversários, ao fazer terrorismo eleitoral em todas as eleições presidenciais de 2006 para cá. Depois, o PT não sabe por que os brasileiros foram às ruas protestar. Também ficam atônitos quando movimentos chapa branca, como na semana passada, não conseguem mobilizar a população como é no passado. São episódios como esse do boato do Bolsa Família que desgastaram a imagem que o Partido dos Trabalhadores construiu até chegar ao poder. O PT hoje não se diferencia em nada das demais legendas partidárias do país. Com toda certeza, o PT hoje é o partido mais parecido com o meu, aquele que eu estou filiado a ele, o PMDB. Sua imagem de partido ético diferenciado não é mais do que um retrato amarelado pendurado na parede. Por isso tudo, senhora presidente, era que eu não poderia deixar de fazer esse registro. Primeiro, reconhecer que a luta valeu com relação à PEC 18 e, em segundo lugar, não deixar passar em branco o registro quando da conclusão do inquérito sobre os boatos da Bolsa Família, agora em maio, em que a oposição, injustamente, irresponsavelmente, levianamente, a oposição foi responsabilizada a partir da presidente da República, do ex-presidente, da Caixa Econômica, da ministra de Direitos Humanos e, desgraçadamente, do ministro da Justiça. Muito obrigado.